Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, diante do cenário atual, que busca intensificar os cuidados necessários para combater o avanço do novo coronavírus, o município de Fortaleza vem adotando medidas em sua rede de atendimento, ao passo que não haja prejuízo na oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios, considerados essenciais aos usuários. Veja o que vem sendo feito nos centros POPs da capital. A Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social tem uma rede de serviços que atualmente conta com mais de 90 equipamentos voltados para assistência social na cidade, entre eles o Centro POP. O local é um espaço de referência para pessoas em situação de rua. Aqui são oferecidos espaços para banhos e lavagem de roupa, 4 refeições diárias, atividades socioeducativas, além de orientação para acesso a programas sociais do governo e apoio para a retirada de documentos. A gente atende aqui, em média, um público de 120, 160 pessoas diariamente. São homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com necessidades especiais, pessoas que fazem consumo abusivo de substâncias psicoativas e que, por algum motivo, devido ao enfraquecimento dos vínculos familiares, devido ao desemprego, devido ao consumo abusivo de algumas substâncias psicoativas, se encontram em situação de moradia nas ruas. Nesse sentido, o Centro POP atua para garantir direitos essenciais à dignidade do ser humano, e aí a gente oferta toda uma rede de atendimento especializado, encaminhamento para acolhimentos institucionais, a rede de abrigo, encaminhamento para a rede de saúde, encaminhamento para a retirada da segunda via da documentação civil, orientação jurídica, atendimento com assistente social, psicólogo, encaminhamento para a rede de atenção psicossocial, álcool e drogas, a rede CAPS. Enfim, é todo um contexto, um complexo de serviços que são ofertados no Centro POP diariamente. Há um ano, seu João vive nas ruas. Conheceu o Centro POP por meio de um amigo. Agora ele tem um lugar para fazer a higiene pessoal e se alimentar direitinho, mas sonha em sair dessa situação o mais breve possível. O ex-vigilante vai ser encaminhado para um abrigo municipal. Só eu ter chegado hoje aqui para tomar um banho, né? Produto de higiene já me deram, entende? Sabonete, eu tomei banho, graças a Deus, né? E chega aqui, a gente está com fome, eles dão uma merenda pra gente, dão alguma coisa. Tenta ajudar a gente, tá entendendo? E agora eu estou esperando para ser acolhido, para me sair do meio da rua, entende? Para dar uma melhorada na minha vida. Depois da morte dos pais, Alexandre passou a morar nas ruas. E assim como seu João, conheceu o Centro POP por meio de um amigo. Hoje é beneficiário do aluguel social. Tem vários tipos de coisa aqui, tem médico, tem advogado, tem um bocado de coisa que pessoas de rua que às vezes estão sem noção, sem problema, que acontece aí, tem uma pessoa que ajuda, né? Durante o período da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Fortaleza intensificou os cuidados necessários para combater o avanço da Covid-19 entre os moradores em situação de rua. Nos centros POP, eles recebem um kit com materiais de higiene pessoal, contendo álcool gel, sabonete, lenço umedecido, entre outros itens. A gente sabe que o isolamento social para quem vive na rua é muito difícil, é quase inexistente, e o Centro POP atuou e atua ainda no sentido de oferecer toda essa rede de atendimento especializado, qualificado para quem ainda está em situação de vulnerabilidade no contexto da rua. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Patrícia Studart, ela que é secretária executiva da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Ô Patrícia, durante esse período da pandemia do coronavírus, aqui em Fortaleza, essa assistência social que está sendo praticada pela Prefeitura de Fortaleza tem sido essencial, principalmente para quem vive numa situação de vulnerabilidade social, né? Exatamente. A nossa secretaria, a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, ela engloba mais do que a assistência social, ela engloba a segurança alimentar, a coordenadoria de mulheres, idosos, né, a vinculação com a FUNCI também. Então, nós atuamos em todas as áreas. Dentro dessa pandemia, nós somos um serviço essencial, assim como a saúde, porque entendemos que a população ela foi afetada economicamente pela pandemia e muitas pessoas que viviam com trabalhos autônomos, né, também tiveram essa perca salarial e acabaram
passando por um momento difícil de viver nas ruas de Fortaleza sem ter condições de alimentação, sem ter condições de pagar o aluguel. Então, nos deparamos com vários problemas não existentes, né? Então, realmente, a secretaria ela teve um olhar diferenciado, né, sobre a orientação e o direcionamento do nosso prefeito Roberto Cláudio, do nosso secretário à época, doutor Elpidio Nogueira, agora com o Marcelo Nogueira. Então, nós tivemos um direcionamento de atendimento e acolhimento dessa população mais vulnerável de Fortaleza, porque a assistência social é uma política pública de direito. Então, nós não podemos deixar que esses direitos não cheguem a quem dele realmente precisa. E, Patrícia, como é que vocês fizeram para poder dar conta dessa demanda de atendimento? Porque, certamente, com o início da pandemia, dos primeiros meses, houve realmente aquela procura bem mais intensa dessas pessoas que ficaram numa situação, vamos dizer, mais complicada, né? Exatamente. Principalmente os nossos centros de referência da assistência social, que são os nossos CRAs, foram os mais demandados. E para evitar aglomerações, nós tivemos que passar para o modo remoto, né, de trabalho e também agendamento das atividades, dos atendimentos. Pessoas que realmente não conseguiam resolver a sua demanda ou através do 156 Fala Fortaleza ou através dos contatos dos nossos CRAs, elas se dirigiam ao equipamento com horário marcado para esse atendimento. Nós fomos uma secretaria que não fechamos as nossas portas nesse período da pandemia, muito pelo contrário, nós ampliamos nos nossos dias de atendimento, inclusive sábado e domingo. Nós beneficiamos mais de 108 mil famílias do Cadastro Único de Fortaleza com comida em casa. Então, foram mais de 3 toneladas, 30 mil toneladas entregues só de alimentação para essas famílias que também estavam nessa situação de vulnerabilidade social. Os nossos centros POPs tiveram seus horários diferenciados para poder atender essa população do centro da cidade de Fortaleza, né? Então, eles começaram a atender com a distribuição de máscaras, com distribuição de álcool gel. Tivemos uma parceria aí com o Unicef, né, na distribuição de kit de higienização, de cestas básicas. Então, isso foi muito produtivo para a nossa secretaria também. Nós conseguimos chegar até essa população. Nós tivemos ampliação de aluguel social para as pessoas que realmente estavam, famílias em situação de rua, que estavam sem renda. Então, nós tivemos essa ampliação desse serviço de aluguel social. Um olhar diferenciado realmente para essa população, um olhar diferenciado para os trabalhadores, todos os nossos trabalhadores da assistência social, de todas as outras políticas, também receberam seus EPIs, né? Foi uma preocupação nossa, da gestão, de ter também esse cuidado com o nosso servidor, porque ele também estava sendo exposto lá na ponta, né? Nós ampliamos a entrega de refeição no nosso refeitório social. E aí, para evitar aglomeração, nós fechamos o refeitório e começamos a entregar nos pontos onde essas pessoas realmente ficam. Antes, nós tínhamos, em média, 400 refeições dia. Nesse período de pandemia, nós dobramos para 1.500 refeições dia, refeições prontas. O nosso refeitório social, o nosso restaurante popular que fica na Parangaba, nós tivemos que fechar, né, porque não podia aglomerar. Mas todas as pessoas que tinham cadastro no restaurante popular, em torno de 1.500 pessoas, foram contempladas com cesta básica, né? Então, nós não deixamos também de assistir essas pessoas. São pessoas em vulnerabilidade, que faziam aquela refeição por R$1, e muitas vezes era a única refeição do dia delas, né? Com todas as proteínas que é necessário para a subsistência. Por entendermos que a questão da nutrição também é fundamental e anda de mãos dadas com a assistência social no combate a essa pandemia. Agora, Patrícia, como é que está a situação de hoje, né? Fortaleza entrou na fase 4 do plano de retomada econômica, muitas atividades econômicas já retornaram, inclusive com 100%, vários setores aí já com 100% da sua capacidade, né, de funcionamento. Como é que está hoje essa assistência social? Houve uma diminuição da demanda ou continua realmente ainda uma quantidade? A gente ainda continua com uma demanda muito expressiva, principalmente nos nossos centros POPs, né? Inclusive, nós tivemos ampliação de serviços. Nós abrimos 2 unidades de higienização, uma na Dom Manuel e uma na Almirante Barroso, né? Onde eles têm condições de fazer sua higiene pessoal, de receber seu EPI, sua máscara, seu álcool gel e uma alimentação.
Também ampliamos um acolhimento institucional para isolamento, né, que são aquelas pessoas em situação de rua que apresentaram algum tipo de sintoma do Covid ou Covid confirmado. Então, eles passaram a ser isolados nesse local, com acompanhamento da enfermeira, que faz parte do nosso grupo da Proteção Social Especial. Nós também ampliamos a questão dos acolhimentos institucionais para crianças e adolescentes, né? Nós também tivemos um aumento na questão das denúncias de violação de direitos dessas crianças, então nós tivemos que ampliar essa rede de atendimento, nós abrimos mais duas unidades de acolhimento institucionais de crianças e adolescentes nesse período, né? Nós intensificamos a instalação de 3 containers que são também de higienização para a população em situação de rua. Um na Parangaba, que já está em pleno funcionamento, por entender que lá ficava um pouco distante do Centro Pop, então para dar mais acesso a essa população, tem um na Parangaba, estamos instalando um em Messejana e um no Mucuripe. Então são mais 3 pontos também de higienização, que essas pessoas vão ter acesso, né, de lavagem de mão, de distribuição de EPIs também, de sabonete. Então nós fizemos várias ações nesse sentido, né, de minimizar os danos causados pela pandemia. Ok, Patrícia, eu vou pedir um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente volta aqui conversando mais sobre essa assistência social que vem sendo praticada pela Prefeitura de Fortaleza nesses tempos aí de pandemia do novo coronavírus. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, durante a pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Fortaleza ampliou a oferta de assistência social com a abertura de novos espaços para atendimento de moradores de rua, crianças e adolescentes e também de higiene cidadã. Nós voltamos a conversar com a Patrícia Studart, que é a secretária executiva da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Patrícia, eu gostaria de abordar agora o seguinte tema. Como é que ficou a situação do cadastro único agora nesse período da pandemia do coronavírus, já que muita gente aí muitas pessoas perderam os seus postos de trabalho ou já vinha também na situação, na dependência apenas do Bolsa Família e quiseram aí recorrer à história do auxílio emergencial. A procura certamente aumentou bastante nos postos da Prefeitura, né? Com certeza, foi um aumento significativo, porém, com o corte que o governo federal fez, as pessoas tinham que estar no cadastro único até dia 30 de março. Então, o corte foi feito em março. Independente de eu fazer o cadastro em abril, eu não seria contemplada com o auxílio emergencial. Então, isso causou muitas dúvidas também nas pessoas, né? Tanto que congestionou o Fala Fortaleza 156. Mas nós também fizemos esse atendimento de forma remota com os nossos codificadores. Nós temos, em média, de 198 codificadores, e eles ficaram disponíveis para esse atendimento. Então, eles atendiam tanto pelo telefone como horário agendado para tirar essas dúvidas sobre o auxílio emergencial. Mas realmente foi uma correria enorme. Como não estava havendo o atendimento presencial, quais foram os mecanismos que vocês utilizaram para tentar realmente tirar a dúvida da população? Esse Alô Fortaleza foi um deles, né? Sim, nós utilizamos o Fala Fortaleza através do 156. Todos os codificadores ficaram com chips e celulares para esse atendimento, foi divulgado esses números, né, através do 156, e também os telefones dos nossos equipamentos. Nenhum equipamento ficou fechado, ele ficava com rodízio de profissionais que faziam esse atendimento diário. Então, nós temos hoje mais de 41 postos de atendimento do cadastro único, e todos atendiam de forma ou agendada ou de forma remota. Quem conseguiu, por exemplo, regularizar a situação do cadastro único e teve acesso ao auxílio emergencial com o pagamento, por exemplo, da primeira, da segunda parcela, ficou com a situação resolvida ou a cada pagamento poderia surgir outros problemas? Não, ficou com a sua situação resolvida. Quem recebeu o primeiro, automaticamente ele já recebeu o segundo e o terceiro, sem nenhum problema. E isso deverá permanecer caso realmente o governo confirme aí a extensão desse pagamento do auxílio emergencial até dezembro. Até dezembro, exatamente. A grande problemática era realmente para as pessoas em situação de rua receber o auxílio emergencial, porque muitos também são beneficiários do cadastro único, por uma questão que era burocrático o cadastramento, né? Ele tinha que ter um chip, ele tinha que ter um número dele, onde ele ia receber uma senha para poder tirar o benefício.
Então, isso aí causou um pouquinho de problema, porque os nossos centros POPs tiveram, inclusive, que disponibilizar números de telefone, porque muitos não têm, né? Então, isso aí causou um estresse, mas já tudo contornado. Realmente, com o primeiro pagamento já efetivado, as coisas vão se normalizando e estão praticamente já normal essa questão do auxílio emergencial. Em relação aos equipamentos hoje ligados à Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, o que é que já está funcionando de forma presencial para que essas pessoas em situação de vulnerabilidade podem realmente procurar atendimento? Todos os nossos 27 CRAs do município de Fortaleza estão em atendimento já, normalizados, de 8 às 17. Os nossos 6 centros de referência especializados, que são os nossos CREAs, são para as pessoas que sofrem algum tipo de violação de direitos, também já estão normalizados. Centros POP, os 2 centros POP estão com atendimento normalizado. A assistência social como um todo, ela já voltou a todas as suas atividades, né? Então, ela já está em atendimento de 8 às 17 horas. Em relação ao pessoal em situação de rua, qual é o atendimento específico que está sendo dispensado a essas pessoas? Pronto. E para a população em situação de rua, nós temos os 2 centros POPs, um no Benfica e um no centro. Nós temos um centro de convivência para a população em situação de rua na Solon Pinheiro. Nós temos 4 unidades de acolhimento institucional para famílias, mulheres, né, e homens. Nós temos 2 unidades de higienização, um isolamento social e 3 unidades de container, que também é higiene cidadã. Ok, vou pedir um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui sobre a assistência social fornecida aí pela Prefeitura de Fortaleza agora no período aí da Covid-19. Volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, durante a pandemia da Covid-19, todos os serviços executados no âmbito dos centros de referência de assistência social e centros de referência especializado de assistência social foram mantidos, considerando a natureza da oferta dos serviços como essencial, com execução de ações coletivas, busca ativa e abordagens sociais nos territórios e em locais de grandes aglomerações, como é o caso do centro da cidade, terminais de ônibus e também em feiras. Nós voltamos a conversar com a Patrícia Studart, que é secretária executiva da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Patrícia, como foi que ficou aquela assistência que foi desenvolvida pela Prefeitura agora no período da quarentena em relação à entrega de cestas básicas nas escolas? Pronto. Como eu já havia falado, nós beneficiamos mais de 108 mil famílias, né, beneficiários do programa Bolsa Família, que não tinham filhos na rede pública municipal, né, porque essas crianças já tinham sido beneficiadas com a cesta da escola. Então, foi uma parceria fantástica que nós tivemos com a educação, onde ela abriu as portas das suas 290 escolas para atendimento desse público. Esse público foi beneficiado com 3 cestas básicas em 3 etapas. Foi um trabalho árduo, né, até dia de domingo nós fizemos a entrega, por nós entendermos que essa população estava sofrendo, né, a falta dessa alimentação. Então, a assistência social ela não trabalha sozinho, né, ela trabalha em parcerias. E essa parceria com a educação foi fundamental, né, porque as escolas são amplas, não tinha como fazer aglomerações, e nós utilizamos esses espaços. Essas famílias, todas foram contactadas através do número de celular que tem no cadastro único, ou busca ativa através dos CRAs, para se deslocar com data e horário marcado para receber o seu benefício da cesta básica. A gente falou sobre o pessoal que mora na rua, né? O pessoal em situação de rua, que foram pessoas que foram bem assistidas durante esse período, mas tem também as pessoas idosas. Elas receberam algum tipo de atendimento especial, até pelo fato de fazerem parte do grupo de risco em relação à pandemia? O grupo de risco, né, de idosos, nós tivemos que fechar os nossos atendimentos de idosos, né, que foram serviços de convivência, onde eles dançam, onde eles fazem as atividades lúdicas. Então, nós tivemos que cessar isso aí nesse período de pandemia, tanto que a gente não voltou ainda com os serviços. Mas essa população idosa, aquela que é mais autônoma, que frequentava os nossos serviços, elas também foram beneficiadas com a cesta básica do benefício eventual,
né? Então, elas receberam também essa ajuda. E aqueles idosos que estão em ILPIs, em instituições de longa permanência, eles foram contemplados agora com mais proteína, né? Foi uma ideia aí do nosso secretário, Marcelo. O Mais Proteína, ele é composto de carne, frango, ovos, leite e um suplemento nutricional, onde cada idoso recebe um kit desse. É em torno de 5 quilos o kit. Nós entregamos já por lá Torres de Melo, para Casa de Nazaré, Toca de Assis, né? Vamos dar continuidade essa semana, nós começamos semana passada, porque tem todo o processo de compra, de logística. Então, nós já começamos a contemplar algumas ILPIs, 3 irmãs, né? Então, cada idoso recebe em torno de 5 quilos de proteína. Patrícia, como a gente já ressaltou aqui durante nossa conversa, a pandemia do coronavírus continua, né? Ainda existem muitas pessoas aí que estão numa situação de vulnerabilidade. Reforça aí para o nosso telespectador quais são os canais aí da Secretaria no sentido de buscar uma informação, de como agir, de como buscar uma assistência social aí por parte do município. Pronto, hoje nós temos 27 CRAs, né, em todos os territórios de Fortaleza, onde vocês podem estar buscando essas informações, buscando orientações e encaminhamentos. Nós temos os nossos 6 CREAs, que são as unidades que atendem pessoas com direitos violados, também estão em atendimento normal. As nossas unidades de cadastro único das regionais também já estão em atendimento normal. E nós, da Secretaria, também estamos disponíveis para o atendimento que a população desejar, quiser contactar com a gente fica disponível. Como também 156, né, que podem estar tirando as dúvidas na parte da assistência social e cadastro único também. Patrícia, obrigado pela presença aqui no Notícias de Fortaleza, aqui na TV Terra do Sol. Estamos sempre à disposição. Nós que agradecemos e trazemos um abraço também do nosso secretário Marcelo Nogueira. Tá ok, muito obrigado. Olha, o Notícias de Fortaleza de hoje fica por aqui. Confira mais notícias no portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. Acesse também as nossas redes sociais no Instagram e Facebook, @TV Terra do Sol. Até o nosso próximo encontro.